Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arley Cássio, professor de matemática do sexto ano do ensino fundamental, e na nossa aula de hoje nós vamos estudar, sobre ângulos. Para começar a nossa aula, nós vamos começar fazendo uma revisão, Nós vamos revisar alguns conceitos básicos dos ângulos, Professor, o que é um ângulo? O ângulo é uma figura formada por duas semirretas com a mesma origem. Essas semirretas são os lados do ângulo e a origem em comum é o vértice do ângulo, como nós podemos observar aqui na figura ao lado. Para me medir um ângulo, eu meço o meu ângulo com auxílio de um transferidor, porque com o transferidor eu consigo fazer uma medida correta, do meu ângulo. Para medir o ângulo, nós podemos concluir que o ponto de origem de um ângulo com o do transferidor. Para mim poder medir esse ângulo, eu tenho que colocar o ponto de origem, ou seja, o vértice do ângulo, exatamente aqui ao meio do meu transferidor. E um dos lados do ângulo, ele tem que estar paralelo, eles têm que estar retinho aqui com esse lado do transferidor, com essa reta. Observe que aqui a reta OB ela está alinhada com esse lado do transferidor. E o vértice, o ponto de encontro das duas retas, ela está aqui exatamente ao meio. Quando eu faço isso, eu consigo observar o valor desse ângulo. Ou seja, esse ângulo ele mede quanto? 30 graus. Nós temos ângulos adjacentes. Professor, o que é um ângulo adjacente? Os ângulos adjacentes são quando dois ângulos, eles estão um do lado do outro. Ou seja, quando eles estão juntos, observe o ângulo A ou B e o ângulo B ou A. Observe que esses ângulos eles estão juntos, estão um do lado do outro. Isso significa que esses ângulos eles são adjacentes. Ângulos concluentes. Os ângulos concluentes são quando eles têm a mesma medida. Observe que o ângulo A ou B mede 40 graus. E o ângulo C ou D mede quanto? 40 graus. Significa que esses dois ângulos eles são concluentes. Por quê? Eles têm a mesma medida. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz, professor? A bissetriz ela divide o ângulo ao meio, exatamente ao meio. Bissetriz de um ângulo é a semirreta com a origem do vértice do ângulo e que os divide em dois outros ângulos concluentes. O que significa? A bissetriz ela divide o ângulo exatamente ao meio. Se esse ângulo ele mede 60 graus, se o ângulo A ou B ele mede 60 graus, a sua bissetriz ela vai dividir exatamente ao meio. Se ela mede 60, esse lado vai ficar medindo 30 e o outro lado vai medir quanto? 30. A bissetriz ela divide o ângulo exatamente ao meio. Vamos fazer um exercício de fixação para verificar a nossa aprendizagem? Calcule a medida dos ângulos indicados por A. Eu tenho aqui a imagem, uma figura, e ele quer saber o valor de A. E ele trouxe uma informação importante. Ele falou que aqui é uma bissetriz. Significa que essa bissetriz ela está dividindo ao meio. Se esse lado aqui ele mede 20 graus, quanto que vai medir o outro lado? Se esse lado aqui mede 20 graus, qual é o valor de A? Isso mesmo, 20 graus. Ou seja, a bissetriz ela dividiu ao meio. Se esse lado mede 20 graus, o outro lado, o valor de A vai medir quanto? 20 graus. Outro exemplo, eu tenho aqui a figura, e eu quero saber o valor de A. Calcule a medida dos ângulos indicados por A. Eu tenho a bissetriz, e se esse lado daqui da bissetriz ela mede 50 graus, 54 graus, qual é o valor de A? Quanto que mede esse lado? Eu sei que a bissetriz ela divide o ângulo ao meio, e eu sei que esses outros dois ângulos eles são concluentes. Significa que o quê? Que eles têm a mesma medida. Então o valor de A aqui ele mede quanto?
54 graus, né? Um exercício um pouquinho mais difícil agora, né? Aumentando no nosso grau de dificuldade, né? Calcule o valor de x, né? Eu tenho aqui o ângulo, né? E eu sei que essa semi-reta é a bissetriz desse ângulo. E aqui desse lado eu tenho 5x menos 2. Embaixo eu tenho 2x mais 10. Qual é o valor de x, né? Ora, professor, se eu sei que isso aqui é uma bissetriz, que ela divide o ângulo ao meio, então eu sei que esse ângulo aqui e esse, eles são concluentes. Significa que ele tem a mesma medida. Então eu posso igualar as expressões? Eu posso igualar? Pode, né? Então eu posso dizer que 5x menos 20 é igual a 2x mais 10. Exatamente. Né? Para mim poder resolver essa questão, eu tenho que igualar. Né? Eu vou colocar 5x menos 20 é igual, né? Esse lado de cima é igual ao de baixo. Então 5x menos 20 é igual a 2x mais 10. Resolvendo a equação, aplicando as propriedades da igualdade, né? Lembrando da operação inversa, né? Eu vou encontrar que o meu valor de x é quanto? Eu sei que x é igual a 10 graus. Né? Se o x é igual a 10 graus, quanto que mede esse ângulo, professor? Eu encontrei que o valor de x é 10 graus. Se ele estivesse perguntando qual é o valor do ângulo formado por A ou C, ora, é só eu substituir a letra pelo número. Se no lugar do x eu vou colocar quanto? 10. Então vai ficar assim, ó, 5x menos 20, né? Eu vou substituir a letra pelo número. Vai ficar 5 vezes 10 menos 20, né? Que eu sei que 5 vezes 10 é quanto? 50, né? Se 5 vezes 10 é igual a 50, 50 menos 20 é quanto? 30, né? Vamos provar aqui embaixo que se o resultado está correto, porque se ela é bissetriz e aqui em cima eu sei que ele mede 30 graus, aqui embaixo tem que medir quanto? Tem que medir 30 também. É substituindo a letra pelo número. 2 vezes 10, 20, mais 10, 30. Ok, professor? Eu observei que está correto. Eu sei que esse lado de cima mede 30 graus e o de baixo também mede 30. Porque a bissetriz ela divide o ângulo ao meio. Classificações dos ângulos, né? Os ângulos eles também se classificam. Eles recebem nomes conforme as suas características, né? Se eu tiver duas retas perpendiculares, né, a reta S e a reta R, né, significa o quê? Eu formo um ângulo reto, né? O que são retas perpendiculares? Elas formam ângulos de 90 graus, né? O símbolo, esse quadradinho aqui com pontinho e meio, representa o ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto ele mede exatamente 90 graus. Então a classificação dos ângulos, né, é bem fácil. Se eu lembrar do ângulo reto, o ângulo reto ele mede 90 graus. Aí eu tenho o ângulo agudo. O ângulo agudo ele é menor do que 90 graus. A medida do ângulo agudo é menor do que 90 graus. Por exemplo, o ângulo 45 graus. O ângulo de 45 graus ele se classifica como um ângulo agudo. Por quê? 45 graus é menor do que 90 graus, não é? Então esse ângulo ele é agudo. O ângulo obtuso. O ângulo obtuso é quando ele é maior, a sua medida ela é maior do que 90 graus. Um exemplo, o ângulo 110 graus. Ele é obtuso por quê? Porque 110 graus é maior do que 90 graus, não é? Então esse ângulo é um ângulo obtuso. E nós temos os outros ângulos, né? Os ângulos seguintes são considerados ângulos especiais, né? Eu tenho um ângulo raso, né? Que é meia volta e ele mede 180 graus. Aqui, ó, o ângulo raso, uma reta, né? Com ponto no meio e essa meia volta, né? Equivalem a dois ângulos retos. Se você pegar aqui e dividir, colocar dois ângulos retos aqui de 90 graus, 90 mais 90, 180 graus. Ou seja, dois ângulos retos é um ângulo raso, né? E uma volta de 360 graus, professor, são 4 ângulos retos, né?
Porque se você colocar aqui dentro 4 ângulos retos, ele vai fazer o quê? Vai dar uma volta. 4 vezes 90, 360 graus. Ok? Então, nós vimos o que é o ângulo raso, o que é o ângulo, o que é uma volta. Nós vimos ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulo reto mede 90 graus. Ângulo agudo é menor que 90 graus. Ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus, né? E o ângulo raso ele mede 180 e o ângulo, né, e uma volta são 360 graus. Eu tenho uns ângulos complementares, né? Ângulo complementar, né, é bem simples, né? Quando dois ângulos somados dá 90 graus, eles são complementares, né? Se eu somar aqui, ó, 25 graus, se eu somar esse ângulo mais esse ângulo, 25 mais 65 dá quanto? 5 mais 5, 10, vai 1. 6 mais 1, 7. Mais 2, 9. 90 graus. Então, o ângulo de 25 graus e o ângulo de 65 graus, eles são complementares, porque a sua soma dá 90 graus. Ângulos suplementares, né? Se os complementares a soma é igual a 90, os suplementares a soma é igual a 180. Né? Olha o exemplo, eu tenho um ângulo aqui de 30 graus, né? E eu tenho um ângulo aqui de 150 graus. Eles são suplementares, porque se você somar 30 graus mais 150, vai dar quanto? Vai dar 180. Então, professor, os ângulos complementares, a soma entre eles é 90, e os ângulos suplementares, a soma entre eles é 180. Ok. Observe o ângulo suplementar. Se você juntar os dois, vai dar um ângulo raso, vai dar 180 graus. Meio círculo. Vamos fazer o nosso exercício de fixação. Calcule o valor de x, sabendo que os ângulos são complementares. Ou seja, a soma entre eles dá quanto? 90, né? Se eles são complementares, a soma é 90. Então, 5x mais x é igual a 90. Logo, eu tenho 6x é igual a 90. 90 dividido por 6 é igual a 15. Então, eu sei que o valor de x é quanto? 15 graus. Questão B, né? No próximo exercício. Calcule o valor de x, sabendo que esses ângulos são complementares. Os ângulos complementares, eu lembro que a soma entre eles é igual a 90. Então, se eu somar x mais 18 é igual a 90. Então, resolvendo a equação, né, x mais 18 é igual a 90. Então, eu vou encontrar que o valor de x é igual a 36 graus. Calcule o valor de x, sabendo que os ângulos são suplementares. Observe que agora a questão mudou. Ele não perguntou mais de complementar, ele perguntou de suplementar. E eu sei que os ângulos suplementares, a soma entre eles é igual a 180 graus, ou seja, meio círculo. Então, eu posso somar 5x mais 4x é igual a 180 graus. Né? 5x mais 4x é igual a 9x é igual a 180. Resolvendo, né? Aplicando as propriedades da igualdade, eu vou encontrar que o valor de x é igual a quanto? 20 graus. Então é isso, gente. Né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vá lá na plataforma, acesse o nosso material, né? Façam as atividades, tá bom? E até a nossa próxima aula.